Tava viajando aqui, mais uma das viagens na maionese. É mais ou menos assim. Existe o conceito de caminhos. E caminhos é algo relativo, importante e muito bem mascarado pela simbologia. O que isso quer dizer? Se uma pessoa muito intelectual, muito teórica olha o conceito de caminhos, lê sobre isso, vai parecer muito fábula, muito simbólico. Não tem fatos marcantes ou engessados para se ter base de certeza. Por vezes é um conceito abstrato, precisa de interpretação simbólica para entender o fundamento tecnológico, o fundamento tátil. Porém, é um jeito muito mais enriquecedor de ver as coisas e por vezes mais importante do que o tecnológico. Só que veja bem, não é um conceito que se trabalhe simbolicamente, algo intelectual, e não é algo que se trabalhe intelectualmente. É necessário da participação simbólica. Ou seja, entre Ramamaens e Sudvaens é necessário ter os dois para entender. O conceito de caminhos parece muito aquela ideia de trajetória. Então, por exemplo, pega uma pedra e tu mira num alvo, você joga. No momento que a pedra saiu da sua mão, ela tem uma trajetória até acertar o alvo. Se eu joguei e eu errei o alvo, a pedra tem uma trajetória destinada, assim que ela saiu da minha mão, mesmo que eu não faça nada, ela está destinada a errar o alvo. Certo? Só que quando a gente fala de caminhos, a gente não está falando de um caminho para um lugar. A gente está falando de um caminho que entre voltas, causas e efeitos vai dar aquele lugar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com pizzaria. É um objetivo simples. Eu pego, imprimo vários currículos e vou entregar nas pizzarias. Ou eu faço um curso correlato à pizzaria, né, um curso de pizzaiolo, enriquece o currículo e vou entregar. Tudo isso aumenta minhas chances da pedra acertar o alvo. Então, digamos, às vezes um jeito de garantir que o alvo seja acertado é tentar mais de uma vez. Só que perceba, de um jeito ou de outro, eu estou me colocando num caminho a acertar um objetivo. E parece que não é um caminho geográfico. Parece que é um caminho só filosófico. E na verdade é bem mais literal do que parece. Como assim? Dentro do nosso cérebro existem sinapses. E essas sinapses conversam uma com outras. E por um mapa complexo de sistema, elas conseguem chegar a um ciclo repetido, ou seja, a uma vibração. Então, por exemplo, eu tenho muito cerne nessa coisa de pizzaria, não precisa ter um formato literal. Eu estou sintonizando com a ideia do que eu procuro dentro da pizzaria. No caso, por exemplo, a satisfação do cliente, o fazer a arte da culinária, o prazer que eu já senti em fazer isso, né, tem muito a ver com receita, é uma coisa muito mágica, é uma coisa que desperta um sentimento infantil muito forte, um sentimento de alegria muito grande. Ou seja, quando a gente fala de caminhos, acaba tendo aquela ideia de mapa. É semelhante àquela ideia do raio caindo na Terra. Ou daqueles mapinhas de estática, como é que se chama? Aquela... tipo uma estrada de neons, sabe? A imagem é mais ou menos essa. A ideia do raio quando cai na Terra é tipo assim, a Terra tem uma energia positiva muito forte. E começa a acumular energia estática, energia negativa. A nuvem, geralmente ela tem uma energia de polo oposto. Ou seja, a Terra positiva, a nuvem negativa, enfim, tem uma ligação. Opostos se atraem. E nisso, quando o raio cai, ele pega o caminho mais rápido possível para acertar a Terra. Aí vem aquela pergunta, por que o raio não solta um laser, então, se é o caminho mais reto possível? Porque o raio, ele vai ter que... é feito de energia negativa, ou seja, de elétrons. No momento que sai o raio, ele assume uma forma de plasma, né? O ar superaquece e se funde, ou seja, o raio pode ter mais de 1000 graus, pode andar mais de 1000 km por hora, é extremamente potente. Só que o ar, o oxigênio, tem que ter essa energia correndo por ele, tem que ter essa condução. Por vezes o raio não cai reto, ele cai sinuoso, seguindo um caminho o mais próximo possível desse final. Quando a gente fala de qualquer sistema, seja biológico dentro da pessoa, seja empresarial, né, um circuito de produção, seja uma bomba de hidrogênio para guiar um carro, seja um sistema elétrico, não interessa, sempre ponto A até ponto B, só que o caminho não pode ser reto.
O caminho ele tem que dar uma volta e a força que faz mover ou a força de buscar aquele outro objetivo gira um motor. A finalidade não é chegar do ponto A para o ponto B. Isso é só ponto de intersecção. A finalidade é mover o motor. Então, quando a gente fala de caminhos traçados por Deus, do tipo destino, por vezes não tem muito a ver com a gente e com o objetivo que a gente busca, mas sim o que vai se mover no meio do caminho para outro motor, para outro sistema ser movido. É assim que o universo inteiro funciona, através de vários caminhos. Então a gente entra naquela questão de adaptação e de humildade. Caminho se refere muito àquela coisa, tenho eu minha meta e meu objetivo? Sim, vou ficar muito feliz de atingi-lo. Não é a finalidade final. A finalidade final é enriquecer com o processo até aquele caminho. Ou seja, tem muito a ver com aproveitar o durante a caminhada mais do que só o depois. Tem a ver com não ser tão obcecado com seu objetivo, mas não perdendo o foco do objetivo de vista, não perdendo o alvo de vista, ter dentro de si a delícia do processo. Como, por exemplo, um arqueiro quando atira uma flecha, ele não fica só feliz quando a flecha acerta o alvo. Para quem nunca fez treinamento de arco e flecha, tem toda uma delícia no puxar o arco, sentir o arco tensionado, soltar e ver a flecha voando. Existe uma sensação de dinamismo muito grande da parte da pessoa que solta. Ver a flecha voando em si é gostoso. Veja assim, o trajeto do arco até o alvo acaba sendo o processo em si. Entra questões como, por exemplo, canalização ou imaginação. Quando a gente imagina alguma coisa, veja assim, Deus está em todo lugar, né? Toda informação que existe no universo, toda forma tridimensional, todo conjunto de densidade, como por exemplo sólido e líquido, a vibração que os compõe, a vibração de qualquer formato tridimensional homogêneo de uma forma só, ou de várias formas, líquidas e sólidas, a sustentar um sistema, todas essas informações e todas as variações de formato existem em todo lugar, a todo momento, ao mesmo tempo. No caso, a gente só vive acessando um, estando numa situação tão estática em que a matéria é tão lenta em comportamento, por excesso de repetição. Mas veja da seguinte maneira, tudo já tem acesso a qualquer forma ou imaginação. Então, a pessoa, por mais simplória que ela seja, ela sempre tem capacidade de imaginar o absurdo. Capacidade intelectual, às vezes, é qual o tamanho da informação que pode caber no seu cérebro. Ou quão grande é o seu cérebro para caber um mapa complexo. Então, por exemplo, muitas vezes o bom empresário, ele não tem noção de mapa. O cara não tem noção de onde é que vai ser o layout, onde é que vai ser a empresa, onde é que vai ser a administração. E ele nem precisa. Ele só precisa de alinhamentos chaves. Tipo, tem que entrar mais dinheiro do que sair, tem que ter cliente para comprar, tem que ter uma necessidade a ser satisfeita, né? Vamos dizer a área da cura, da emoção. Tem que ter alguma coisa carecendo no ambiente para minha empresa enriquecê-lo. Então, por exemplo, eu moro num bairro onde tem muita construtora, vende tijolo. Aí o cara para e pensa, bah, eu vou fazer uma construtora, né? Tá em alta agora, o pessoal tá ganhando. Aí chega um amigo burro, e fala assim, não, abre uma lancheria, porque não tem lancheria aqui. O pessoal tem que importar, tem que pegar lá do outro lado da cidade, ou do bairro vizinho. Então, se tu abrir uma lancheria aqui, para muita empresa que faz, propriamente construtora, eles vão acabar comprando tua comida. Ou seja, ser empresário, um dos cernes básicos de qualquer bom empresário, é encontrar a necessidade a ser satisfeita e a encaixar. Isso tem muito a ver com alinhamento, só que também tem a ver com a área de cura, com a área do coração, aquela coisa, ver o que está carecendo e suprir. A gente fala do funcionamento da empresa, de novo, eu não preciso do mapa completo, eu só preciso de alinhamentos, pontos-chave onde as coisas se acentuam, onde as coisas se alinham. Então, por exemplo, o lugar onde vai ser vendido, aluguei, não interessa onde, um lugar onde tenha bastante saída, e ali entra e sai material. Preciso da entrada e saída de materiais de matéria-prima, ou seja, o que vai entrar e vai sair, e o caminho, o processo que vai sofrer internamente, digamos, chegou ali o pão e a salsicha. Eu vou precisar de uma equipe que monte os cachorros quentes para vender esse lanche. Onde é que eu estou querendo chegar? O jogador, digamos, o empresário, ele vai precisar desse conceito de alinhamento. O funcionário, ele vai precisar desse processo, ele vai precisar saber como fazer.
A pessoa que o vende vai ter outro processo de demanda, outro alinhamento. No caso, a troca do material pelo dinheiro. A questão não é essa. A questão é que o conceito de caminhos, ele acaba sendo tridimensional e por vezes de várias linhas. Mas a informação que você precisa entender não é um mapa que, nossa, domina o mundo inteiro. Você só precisa entender os pontos básicos de aonde você tem que trabalhar e no que você tem que trabalhar. Do mesmo jeito, quando a gente fala de um ser humano, as pessoas, quando muito dogmáticas, tipo, por exemplo, muito retrógrado, quando a pessoa é muito pacata, muito processual, tem-se uma ilusão de homogeneia. Tipo, o que é ilusão de homogeneia? É, por exemplo, todo mundo tem que trabalhar fichado. Isso não é verdade. Se fosse assim, não existiria empresário fazendo a empresa para o pessoal trabalhar fichado. Todo mundo tem que trabalhar que nem microempresário, senão o mundo é pior. Até tem sua razão. Só que não. Porque veja bem, muita gente é de perfil pacato. Muita gente gosta de trabalhar e ter seu horário marcado, tirar seu no fim do mês. Logo, sua energia criativa é usada para outras coisas. Um artesanato em casa, um tempo com a família. Ou seja, uma vida simples e humilde pode ter muito a enriquecer. A ilusão de homogeneia é aquela ilusão de que todo mundo tem que ser exército padronizado, bonitinho para dar certo. E não tem que. É a mesma coisa a ilusão do bonito ser feio. Aquela ilusão do diferentão. Todo mundo tem que ser único, diferente, arrojado. Não tem que. Cada um tem o direito de ter a sua vidinha pacata ou de imitar quem quiser imitar. Cada um compõe as próprias peças. Só que a gente não é nem estático homogêneo, nem... A gente por vezes se mostra os dois. Alinhamentos de situação criam na gente uma mudança, uma constância relativa, tipo uma pessoa num tempo de vida. É curto. Tu nasce, vive, envelhece e morre. Nesse período de vida, você é constante. Você tenta proteger suas constâncias. Você não quer ser assassinado, você não quer ser morto, você quer ter comida todo dia. Você quer estabilidades de ciclo. Todo ser humano quer. Do mesmo jeito que você quer ser estável, ser protegido, um pouco de mudança, um pouco de tensão, um dia mais emocionante, um dia mais triste, mais reflexivo, um dia mais interessante, um dia mais instigante. E por vezes um ou outro desastre na vida durante a vida vão fazendo o ser humano amadurecer, vão fazendo o ser humano se dar conta do que ele realmente precisa ou não precisa. Quando a gente fala de caminhos por Deus, veja da seguinte maneira. Todo ser humano tem certos prazeres instintivos. E eu não estou falando só de instinto de sobrevivência, como comer, dormir. Necessidades básicas. A gente tem necessidades não básicas que se mostram básicas. Como, por exemplo, ser feliz. Se divertir. Carinho. Às vezes a pessoa tem uma cama, tem teto, tem comida, mas tem que correr atrás de carinho. Cada ser humano tem, digamos, uma busca, uma ênfase numa busca. Geralmente tem algo que lhe brilha mais os olhos. Tem algo que é relativo ao seu processo de ajuda aqui. Aí entra aquela questão, né? Às vezes, por que eu sou assim? Por que eu não consigo melhorar aquilo? Porque o teu foco ele está em outro lugar. Entende? E, eventualmente, também existem processos de cura. Às vezes, durante uma vida, eu aprendi um monte de coisa. Esse aprendizado é importante. Só que você fazer e participar de outras pessoas aprenderem também é importante. Quando a gente fala de caminhos, a gente não está falando só do ponto A ou do ponto B, mas com quantos outros caminhos você cruzou até chegar no seu ponto. E vice-versa. Vários caminhos enriqueceram com o seu tendo como cruzado. Daí vem aquele velho ditado, tomara que nossos destinos se cruzem de novo, se alinhem de novo, antes de uma separação. Principalmente, aqui a gente pega 3 essências. A primeira é do início do processo. É necessário aquela coisa ariana, é necessário aquele desejo, aquela... Mais do que intenção e intuição, é necessário aquela paixão. Aquela energia iniciática, aquela coisa... Muita sede, muita fome. E às vezes o que as pessoas confundem com obsessão não é exatamente obsessão. O instinto que problemático gera obsessão, ele é saudável. Se chama paixão. É o desejo de correr com muita sede ao pote alguma coisa. É um instinto predatório. E ele é importantíssimo. Porque, por exemplo, eu tenho o desejo de abrir uma empresa. Depois de ter a empresa, de ter uma coisa grande, é fácil manter. Tem responsabilidade naquilo. Mas quando você não tem nada, você precisa de um impulso muito grande para começar e manter aquela luta. E para ter essa paixão, é muito importante, às vezes, apoio. É muito importante não perder a linha de foco. É muito importante ter, às vezes, dentro de si a certeza daquilo que você quer e como você quer. Sabendo que não vai ser como você quer. O ambiente ele vai colorir aquilo. Ele vai, por vezes, mudar uma coisa ou outra. Isso é inevitável. Agora,
ter noção de qual a finalidade é muito importante. O primeiro é esse estágio iniciático. O segundo estágio para qualquer processo é o próprio processo. O objetivo não é do ponto A ao ponto B, digamos. O intuito da empresa não é só entrar dinheiro. O intuito da empresa é satisfazer alguma necessidade local. Ou seja, eu vou ter que receber, entregar esse produto e receber dinheiro em troca. Se você simplesmente coloca dinheiro na empresa uma vez, coloca dinheiro duas, sem essa circulação, a empresa ela não é uma empresa. Ela é só uma boca. Ou seja, existe todo um significado filosófico processual dentro da sociedade do que é a empresa, muito mais importante do que só sobreviver. Só que veja da seguinte maneira. Por vezes, no medo de morrer, vou passar fome, vou sofrer alguma coisa, as pessoas elas se perdem. Elas focam muito no aqui e agora, muito no vou morrer, eu vou viver, e param de pensar nessa questão filosófica emocional, nessa questão sistêmica. E acabam, às vezes, pensando demais no se eu vou morrer, ou se eu vou conseguir ou não vou conseguir. E isso é um grande problema, porque isso quebra raciocínio. E a ideia é o oposto, é ampliar raciocínio. É tornar as coisas claras, e é necessário calmaria para enxergar as coisas de forma clara. Até para isso a função da depressão. Parar com possíveis consequências ruins e analisar o que se está vendo. Do jeito, por vezes uma empresa ela se perde nesse caminho. Para uma empresa funcionar, é necessário que ela se preocupe mais do que com a própria sobrevivência, do tipo, tá entrando dinheiro mais do que está saindo. Se estiver entrando, por mais lento e fraco que fosse o movimento, se estiver entrando bastante para pagar suas contas, para encher uma leve gordurinha, digamos, todo mês está sobrando tanto para guardar, para fundos, se der emergência estamos salvos, e o suficiente para investir em melhorias, tendo essas quatro coisas está tranquilo. Lembrando que a prioridade não é a matéria-prima em si. Digamos assim, a prioridade da empresa acaba sendo manter quem participa dela vivo. É para pagar as contas do patrão, do funcionário, dos gerentes, para deixar todo mundo saudável. Todo mundo tem que estar vivendo, primeiramente. Tem que estar, não tem que se matar trabalhando, mas tem que ter um ritmo de trabalho. Estando funcionando todas as organelas da empresa, estando saindo e entrando, principalmente entrando cash o bastante para não morrer, aí abre-se espaço para investimento. Aí se coloca um layout mais bonito, um prato novo, vai se alterando as coisas até que a satisfação do cliente fique mais preenchida do que só um produto seco. Começa a ser preenchida de beleza, o ambiente fica com mais requinte, né? A tela entrega fica mais eficiente, assim as coisas vão se alinhando. Que, como eu falei, não se trata, aqui eu estou dando o exemplo de uma empresa, certo? Como início, meio e fim de um processo. Só que vamos lembrar que esse sistema ele acaba servindo para tudo. Por exemplo, esse conceito de caminhos ele acaba pegando muito, às vezes, a nossa própria vida. Tipo, o pai chega em casa, tem os filhos têm comida, tem televisão, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Tem que ter um pouco de atenção, nem que seja perda de tempo, nem que seja só olhando. Essa troca de energia é importante para enriquecer ambos. Tanto o pai enriquecer os filhos, quanto os filhos enriquecer os pais. Então, nem que seja sentado tomando chimarrão vendo os filhos brincar, ou interagir com os filhos, brincar junto, ou por vezes... Enfim, esse tipo de interação é importantíssimo, e às vezes as pessoas os perdem. É engraçado pensar isso, porque às vezes a periferia, né, o cara mais simples, casa de madeira, tem mais isso. O cara de família rústica, até um pouco mais impositivo, às vezes tem mais isso. Quando tu olha os riquinhos mimados, expressivo, muitas vezes eles são histéricos por falta disso. Porque não tem atenção, e o instinto hormonal faz a criança querer chamar atenção. Muitas vezes tão inconsciente que os pais eles acabam deixando os filhos fazer besteira, ou acabam não vendo que os filhos fazem besteira, e não é porque o filho é mal criado, é ruim ou falta de disciplina. É falta desse carinho. Muitas vezes a disciplina só até adianta esse processo, adianta o problema. Ou o estourar de algo negativo. Ou seja, às vezes um pouco de participação quebra um pouco esse lado predatório competitivo e aumenta um pouco da alegria, um pouco da variação sistêmica. Outra coisa, vamos lembrar que quando Deus fez a natureza, quando Deus fez tudo, ou a forma que a gente olha tudo, primeiro que não foi assim. As coisas têm uma evolução, elas vão crescendo devagar, têm filhos, os filhos vão se modificando e assim a natureza se transforma. Ter um menos proeminente, mais proeminente, a planta e o animal, não é ruim, é benéfico. Só que amar cada elemento do sistema é mais importante, porque se um é desfavorecido, esse um pula fora, logo o sistema fica em falta, em déficit daquele elemento.
Então, por exemplo, a planta não pode se defender. Ah, vamos matar tudo e comer. Beleza? Se o ser humano morrer hoje, a natureza floresce, o ser humano dá um ótimo adubo. Se os animais morrerem hoje, as plantas prevalecem, mas o ser humano morre. Se as plantas morrerem, os animais e os seres humanos morrem. Então, quer dizer, tanto no topo da cadeia alimentar, a gente é o mais necessitado. Eu não estou falando só no sentido físico, comer, eu também estou falando no sentido emocional, no sentido vibracional, no sentido hormonal, a nível de simbioses. Quanto mais se aumenta a cidade, mais a gente destrói essas simbioses. Então, não que a cidade seja ruim, só que a cidade ela tem limite. Tinha que haver cidade, planta. Tem que haver ligação entre os pontos de vida livre e ligação entre pontos de cidade. Isso é uma coisa que nós, seres humanos, como administradores de cidade, a gente errou drasticamente. A gente destruiu muito o sistema para fazer só o nosso. E no nosso tipo de sistema, veja bem, a gente tem que trabalhar para outro ser humano para viver, é tudo pedra, as coisas não se absorvem. O que deveria ser de graça como alimento, né, o próprio fruto, o espaço, tudo isso acaba ficando pago. E tendo direitos gratuitos pagos, a gente se vê preso. Aí as pessoas reclamam de depressão, reclamam de tudo ser muito difícil, de ser sempre uma luta, e na verdade a gente como comunidade causou isso. Eu não estou falando isso achando que isso vai mudar da noite para o dia. Por mais que fosse possível e seria uma bênção, não vai mudar da noite para o dia, porque quem está no poder está preocupado só consigo, quem é menor está preocupado só consigo, porque o contexto cria isso, quem está no meio também fica meio que nisso. No final das contas, quem está no meio teria poder, teoricamente, de juntar um dinheiro, comprar um terreno, fazer um projeto assim, meia vida, digamos assim, uma parte uma coisa, outra parte outra coisa. Tipo um conceito de zoológico, só que um pouco mais conexo, um pouco mais autossuficiente, se apropriando dos elementos naturais da natureza, ou do comportamento natural de elementos da natureza. Daria para fazer esse sistema muito fácil só com a ciência que a gente tem. Só que, de novo, não espere que alguém vá fazer isso, porque quem tem dinheiro está mais preocupado em se manter no seu troninho do que, de fato, em criar um benemérito. Voltando à questão de caminhos. Existe uma fábula. Vamos dizer que caminho é um ponto de vista. Toda molécula, partícula, tem uma trajetória. Tem um caminho de ida até onde está, e esse caminho tem trepidações, ou seja, dentro da molécula existe salvo aquela trepidação. E para onde ela vai levar aquela trepidação do que ela já andou consigo. Isso é o que a gente chama de benemérito ou subsídio. Karma ou dharma. Aquilo que ela tem que a pesa ou aquilo que ela tem que a faz flutuar. Dentro desse conceito, existe o conceito de alinhamento. Ou seja, muitas andando junto em comunhão com um sistema em comum. Por exemplo, muitas moléculas numa árvore ou numa pessoa. Acaba sendo um sistema em comum. Um outro exemplo é uma pessoa em uma árvore. A pessoa respira e exala gás carbônico, a árvore respira e joga oxigênio. Existe uma simbiose. Existe um trabalho em comum. Existe uma concordância sistêmica. É o que na espiritualidade a gente chama de afinidade de interesse. O grande ponto em questão é que caminhos do ponto A do ponto B e a trajetória até chegar no ponto B e quantos outros caminhos se utilizou para esse ponto, muitas vezes faz com que esse ponto seja fútil comparado a todos os beneméritos e subsídios que se criou, a todos os caminhos ou a tudo aquilo que cruzou com você e que você alterou para poder chegar naquele ponto. Por vezes,